presença é o meu lugar, nada vai me separar do teu amor. Nós estamos aqui ansiosos, né? Esperando por aquela turma que vai chegar aí, nós cremos transformados em nome de Jesus. E uma coisa eu tenho certeza, queridos, o que Deus tinha para fazer, Ele fez. Porque nada do que o Senhor tem para fazer, fica por fazer. Ele faz mesmo, Ele opera milagre, prodígios e maravilhas para aquele coração quebrantado e que se coloca à disposição para ser transformado. E nós cremos que é isso que aconteceu nesse final de semana lá em nome de Jesus, amém? Nós vamos agora acalmar nosso coração. Eu sei que a mulherada aí, principalmente quem está com o marido, está com o coração assim, faltando para sair pela boca, né? Ansiosa, esperando. Mas vamos nos acalmar agora. Eu creio que Deus tem algo a nos ensinar nessa noite. Vamos realmente entender e procurar aprender o que o Senhor quer nos ensinar hoje, com o coração bem calmo e tranquilo para aquilo que Deus quer fazer no nosso meio, em nome de Jesus. Nós vamos estar compartilhando a palavra que está lá em Lucas, no capítulo 19. Pode projetar, por favor. O que acontece quando Jesus entra numa casa? Hoje é o último domingo que nós estamos falando sobre esse mês de maio, nós falamos sobre o mês da família. E hoje é o último domingo que nós estamos falando sobre isso, porque nós cremos realmente que o que Deus tem para fazer na família é algo sobrenatural. Que a família realmente nasceu no coração de Deus, a família foi instituída por Deus. Por isso que nós temos tantas dificuldades e tantos problemas e tantas coisas têm acontecido para que essa estrutura que é a família está sendo degenerada e está sendo extinta praticamente. Mas nós, como filhos de Deus, nós queremos na família alicerçada na base do Evangelho, alicerçada realmente naquilo que Deus nos ensinou para que nós possamos crer, para que nós possamos viver essas verdades que é uma família segundo o coração de Deus. E é isso que nós queremos viver. Nosso tema aqui como família é família, nosso maior patrimônio. E realmente a família é o maior patrimônio que nós temos. Nós temos que cuidar da nossa família, nós temos que amar a nossa família e todas as coisas têm que ser secundárias. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida e depois nós temos que apresentar diante do Senhor a nossa família em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, em Lucas, no capítulo 19, a partir do verso 1, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Amém? Então aqui, nesse texto, fala sobre a história de um homem. E ele não diz assim se esse homem tinha família, se ele tinha filhos, se não tinha. A questão é que era um homem muito improvável de ser aceito no meio cristão da época. Por quê? Ele era chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Eram as pessoas que cobravam os impostos das famílias na época. E aí essas pessoas eram oprimidas por esses homens, porque eles se aproveitavam da situação de serem cobradores, eles enriqueceram de forma ilícita, sendo cobradores desses impostos, e eles eram tidos como ladrões profissionais, assim, muito ruins mesmo. A fama deles era tão ruim que era comparado só à fama das prostitutas da época. Então, eram pessoas que não eram bem vistas no meio do povo, no meio da sociedade. E Zaqueu era o chefe de todo esse povo aí.
Então, imagina como ele era visto. Ele era uma pessoa muito rica, bem posicionada, porém não era bem visto em lugar nenhum por onde ele estava. E eles se aproveitavam desse cargo que eles tinham para enriquecer de forma ilícita. Eu acho que nós temos algo em comum hoje em dia com essa história aí, né, que acontece aí, que a gente ainda vê isso. Só que naquele tempo, este homem improvável, eu acredito que ele tinha uma necessidade extrema de conhecer Jesus. Eu acho que ele ouvia muito falar de Jesus, de tudo que Jesus fazia. E isso deve ter gerado nele uma curiosidade e assim, Jesus faz algo diferente. Então eu quero saber o que acontece na vida das pessoas o que Jesus faz. E naquele tempo, Jesus estava passando na região de Jericó. Jericó era uma cidade muito bonita e muito rica também. Só que no capítulo 18, no capítulo anterior, Jesus passando por Jericó, ele cura um cego que estava lá à beira do caminho, e esse cego era como se fosse era uma pessoa de rua, assim. E Jesus curou aquele cego, e em Jericó, Jesus passava e vinha curando as pessoas, e a multidão seguia Jesus naquele tempo. E o que nós podemos ver? Que para Jesus não faz acepção de pessoas. Ele viu Zaqueu naquela figueira. E ele viu também aquele cego sentado à beira do caminho. Então, para o Senhor não tem diferença de quem tem muito ou quem tem pouco. Porque, na verdade, a pessoa que não tem Jesus, ela não tem nada. Não é, na verdade, o que ela tem de posses ou aquilo que a sociedade rotula que ela tenha, como ser, ele é ótimo, ele é muito bom, ele tem isso, ele tem aquilo. Se não tem Jesus, não tem nada. E eu imagino que era assim que Zaqueu se sentia quando ele imaginava em querer conhecer Jesus. Só que haviam coisas que traziam impedimento para que isso acontecesse. E é nisso que nós vamos discorrer um pouquinho. No meio da multidão, ele tentava se achar ali para ver se alcançava Jesus. E aí não tinha jeito. Ele fala que ele era de baixa estatura. Eu fiquei pensando, será que ele tinha a minha altura, 1,54 m, 1,50 m? Que tamanho que era, né? Essa árvore para ele subir, realmente essa figueira brava não era uma árvore muito grande, senão acredito também que ele não ia conseguir subir. Mas a necessidade era tanta que ele fez realmente isso para poder conhecer e estar um pouco perto de Jesus. E esses impedimentos tinham, qual que era a profissão dele? Chefe dos publicanos. A população tinha horror a essas pessoas por conta do que eles faziam. Ele tinha um status social, concorda que ele era o chefe desse pessoal aí, uma pessoa extremamente rica? O que uma pessoa dessa está fazendo no meio do povo, querendo saber o que este homem anda fazendo por aí? Não é? Ele tinha a condição física que já impedia ele de estar à frente de alguma coisa por conta de ser muito, muito baixinho, e a multidão não ia deixar mesmo ele entrar ali no meio, porque realmente ele não era muito bem visto. Então, o jeito que ele deu foi subir naquela árvore para ver Jesus ali fazendo os milagres e as coisas que ele estava fazendo. Mas Jesus sabia que Zaqueu estava ali. Jesus sabia que ele tinha um coração voltado a querer conhecer. Jesus sabia que existia uma necessidade em Zaqueu em estar com Jesus. Né? Então, Jesus olhou para ele e disse, Zaqueu, hoje eu preciso estar na sua casa. Então, o que acontece quando Jesus entra numa casa? Sabe, queridos, quando Jesus viu Zaqueu e entendeu a necessidade que ele tinha, que tudo que ele tinha em termos de riqueza não representava nada perto da necessidade que ele tinha de Jesus. Jesus entrou na casa de Zaqueu e naquela casa houve salvação. Então nós precisamos entender que na casa que Jesus entra tem salvação. Na casa que Jesus entra as coisas são transformadas. Sabe por quê? Porque Zaqueu, ele tinha um caráter que precisava ser transformado pela presença de Jesus. Porque ele era um homem que teve um enriquecimento muito provável de ser ilícito. Ele era um homem que oprimia o povo por conta das cobranças que fazia. Mas na casa que Jesus entra, a transformação de caráter. Na casa que Jesus entra, sabe, a coração quebrantado, a coração voltado a entrar no trilho e trilhar um caminho dentro da vontade do que Deus tem. Zaqueu, com toda a sua riqueza, ele entendeu que ele não era nada e não tinha nada se Jesus não entrasse na casa dele. Jesus precisou entrar na casa dele para que tudo fosse transformado. Ele se viu como o pior dos pecadores, mesmo tendo toda aquela riqueza. E o que nós podemos aprender com isso? Que Jesus precisa estar na nossa casa.
Jesus precisa entrar na nossa casa. Eu não sei o que a sua casa precisa. Eu só sei que na casa que Jesus entra tem salvação e tem transformação. Se é salvação que precisa chegar na sua casa, clama por Ele que Ele vai levar salvação. Se realmente, olha só que interessante. Jesus começa a transformar a vida de Zaqueu, a mudar o seu caráter, e ele reconheceu que a necessidade dele era tanta de Jesus que ele fala assim: Senhor, toda a minha riqueza, Senhor, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu devolvo isso 4 vezes mais. Isso acontece porque naquele tempo era ensinado que quem era pego roubando alguém tinha que devolver 4 vezes mais. Era a lei da época. Então ele se dispôs a fazer isso, ele se dispôs a abrir mão da riqueza dele para estar com Jesus. E nós, queridos, temos essa possibilidade de estar com Jesus e às vezes nós não abrimos mão nem de um pouco de tempo para estar com Ele. Nós precisamos ter essa mesma necessidade. A necessidade de falar assim: Senhor, esteja na minha casa, porque a minha casa precisa da Tua presença. Na casa que Jesus entra, realmente não tem como ficar do mesmo jeito. Olha só, eu contei de manhã, eu falei do meu testemunho um pouco, né? Eu vou fazer 52 anos e eu me converti com 8 anos. E aí, eu me converti numa EBF, não foi nem na igreja, foi numa escola bíblica de férias que tinha na época. Então, agora em julho, faz 44 anos que eu me converti. Então, eu achei aquilo maravilhoso. É interessante, queridos, que eu já estava pensando, de manhã eu nem falei isso, e à tarde. Estava pensando, antes de eu conhecer Jesus, eu tinha uma necessidade de algo assim, de acontecer algo diferente na minha vida. E eu comecei a procurar algumas coisas. Aí eu falei para minha mãe: mãe, me leva no catecismo. Aí não tenho nada contra religião alguma e nem ninguém, nós respeitamos todas, mas eu estou contando da minha história e da necessidade que eu sentia. E aí eu fui, fiz algumas vezes, daí eu voltava para casa no sábado à tarde, que era de sábado à tarde, ai meu Deus, não é. Aí não é isso, gente, eu era uma criança muito interessante. Então, veja bem, o que Deus faz na vida de uma criança é impressionante no sentido de, eu acredito que da pureza daquilo e do que Deus tem para fazer realmente. Então, ensina a criança no caminho de verdade, que Deus faz grandes coisas. E aí não era aquilo, eu acabei desistindo. Depois, a gente foi conhecer aquela religião dos livrinhos todos coloridos, né? Eu acho que vocês sabem qual é, e fomos aquilo também. Era de sábado à tarde, todos os sábados à tarde, a gente sentava e ia ler aqueles livrinhos da capa marrom, vermelha, bege, todas as cores de capa, tinha aquele livrinho. Aí acabava aquela reunião, eu falava assim: isso é chato, também não quero. Até que, né, os meus vizinhos me convidou para ir na EBF. E aí, quando a irmã fez o apelo, eu aceitei Jesus. Naquele dia, eu falei: é isso, porque entrou uma paz na minha vida, uma coisa dentro do meu coração. Eu falei: é isso. E aí, nesse tempo que eu me converti, aí só eu era convertida na minha casa. E eu lembro que eu ia para a igreja, e aí o pastor ensinou que, quando terminava o culto, a gente recitava o Salmo 23. Então, todo final de culto, a gente ficava: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E era aquilo que eu sabia. Porque eu não conhecia nada assim, né? Só ia para a escola lá da igreja e sabia que o pastor ensinava isso. E um dia ele estava falando, ministrando a palavra, e ele disse assim: vamos falar hoje aqui, eu e minha casa servimos ao Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Aí era outra coisa que eu tinha aprendido, que eu podia dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, eu chegava em casa, aí eu ia orar no banheiro, porque a hora que eu ia no banheiro, porque eu tinha vergonha de orar em outros lugares, porque ninguém era crente na minha casa, e aí eu entrava no banheiro, eu lembro como se fosse hoje, assim, interessante as memórias que nós temos. Era um vaso sanitário daqueles marrom claro, né? Imagina, não sei quantos mil anos atrás, e aí eu fechava tudo lá, eu ajoelhava, e eu não sabia orar. Daí eu orava assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em vez de espaço. Não sabia nem que era deitar-me faz em vez de espaço, mas que eu tinha aprendido, eu falava, né? E aí depois eu declarava assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí um dia eu falei para minha mãe assim: mãe, você não quer ser crente, mas quando você for crente, você para de usar essas calças, vai para a igreja de saia. Eu falei para minha mãe. Aí
E aí aconteceram tantas coisas, né? Nesse período todo. Mas para honra e glória do Senhor Jesus, hoje, de 4 filhos, nós somos 3 pastores e uma líder de IC. Então, aqui, na história de Zaqueu, como eu já disse, nós não sabemos se ele tinha família, se ele era casado, se ele não era, o que tinha. Mas, tinha uma pessoa com o coração disposto, que era ele, para conhecer Jesus. E eu digo para você, basta uma pessoa dentro da sua casa para tudo ali ser transformado em nome de Jesus. Basta você se posicionar, porque onde Jesus entra é você e a maioria. Você é a maioria com ele. Quando ele entra, as coisas não podem ficar de qualquer jeito. Ah, porque meu filho é desse jeito, já cansei. Que cansou não? Cansou. Agora, está uma moda assim de alta performance, já ouviram? Não, porque é alta performance, porque é isso, porque é aquilo. Falar alta performance coisa nenhuma, é posicionamento em Deus, quero ver. Não adianta alta performance, não adianta nada disso se Jesus não estiver na nossa vida, não estiver dentro da nossa casa. Não importa, querido, a situação que esteja. Sabe, se o seu casamento está difícil, se posicione, basta uma pessoa. Na casa que tem Jesus é diferente. Na casa que tem Jesus não tem gritaria de mulher histérica porque não tem paciência com o filho, não. Na casa que tem Jesus, os vizinhos sabem que ali habita o Espírito Santo porque tem equilíbrio, não tem briga de marido e mulher. Presta atenção se Jesus está na sua casa. E se ele não tiver, pede para ele entrar. Pede para ele entrar para essa situação ser transformada. Olha só. Eu imagino que Zaqueu ele estava cansado daquela vida. E surgiu essa necessidade intensa de estar com Jesus. E onde Jesus entra, as coisas são transformadas. Jesus esteve naquele casamento quando faltou o vinho. E a hora que Jesus entrou ali, a alegria voltou. E a melhor parte ficou para depois que Jesus esteve ali. Se está faltando alegria dentro da sua casa, chama por Jesus. Ele leva alegria para o casamento. Sabe, hoje de manhã eu estava falando que o divórcio, ele não começa a pessoa, tipo, dormi, acordei, vou me divorciar. Não é assim. O divórcio, ele é construído. Ele é construído na hora que falta o diálogo. Ele é construído na hora que um não tem a senha do celular do outro. Ele é construído na hora que tem omissão e mentira. E vai se construindo assim. Não podemos. O Jorge está bem aqui, ó. De manhã eu contei uma história, porque você não estava aqui agora, acho que eu não vou contar, não. Eu falei que, graças a Deus, em casa, por infinita graça e misericórdia de Deus, né? Nós entendemos que somos uma família segundo o coração de Deus. Pelo menos nós nos esforçamos muito para isso. E aí, o que aconteceu? Ano passado, eu fiz umas presepadas feia. Aí, e fiz presepada com força. Já que é para fazer, não é pouca coisa. Tem que ser muita, né? Financeira, tá, amados? Pelo amor de Deus. Que já foi ruim demais. Aí eu falei assim, não, vou dando jeito. Chegou uma hora que eu não consegui mais dar jeito coisa nenhuma. Aí eu falei, vou ter que conversar com ele, né? Aí eu cheguei e falei assim, Gé, sabe que preciso falar com você. Quando eu falo assim, ele fala, porque eu não falo assim. Aí eu falei, olha, aconteceu isso. Aí ele, eu isso, mais isso. Ele, mas Gisele, como é que você fez uma dessa? Não sei. Eu falei, me perdi e tal, e me perdi feio. Falei, só que agora eu me perdi. Aí, por isso que eu estou te falando. Ele, mas por que você não falou antes? Eu falei, porque eu achei que eu fosse conseguir resolver, mas não consegui. Aí ele falou, tá bom, então tá bom. Vamos ver o que a gente faz. Eu, tá. Aí fui na casa da minha mãe, no sábado à tarde, fui na casa da minha mãe, fiquei lá, conversei, não sei o quê, levei uns negócios para ela. Aí cheguei lá na casa da minha mãe, o Espírito Santo falou assim, mas você não contou tudo? Eu, Jesus, sabe porque a outra parte eu acho que eu dou jeito. Eu acho que da outra parte eu consigo, porque não é que eu quero mentir, Jesus, é porque para ele não ficar mais preocupado. É isso. Aí o Espírito Santo falou assim, não, ou você fala tudo, senão vai dar pior. Eu falei, pior do que tá? Meu Deus, não. Aí eu falei, tá bom. Fui embora, cheguei em casa e falei, Gerson, eu preciso falar com você. Ele, de novo?
é que tem mais coisa ali. Misericórdia, eu é. Aí falei. Aí eu falei, é isso, tá bom, Gerson? Aí levantei, ele falou assim, Gisele, é só isso mesmo, você tem certeza? Eu falei, não, tenho certeza. Por que eu estou contando isso, queridos? Porque quando a nossa casa tem que ser o nosso porto seguro. A nossa casa tem que ser o lugar do nosso acolhimento, a hora que a gente se perde ali em alguma situação. A nossa casa tem que ser o lugar que a gente, quando está na rua, quer voltar para lá. Porque lá é o nosso aconchego, sabe? É o nosso lugar de segurança. É você ter um relacionamento que você pode fazer a coisa que não foi certa, mas você sabe que você pode contar com aquela pessoa. Mesmo que não foi o caso, que, nossa, ele ficou numa calmaria, que eu falei, foi o próprio Espírito Santo de Deus. Mas, às vezes, a pessoa pode não reagir assim, ficar nervosa, e a gente entende tudo, mas é um lugar que tem que ter transparência e liberdade. Dentro do casamento tem que ser assim. O casamento que tem Jesus é assim. Você pode passar por dificuldade, pode passar por momentos bem difíceis, mas onde Jesus está, há calmaria e há tranquilidade e há solução de problemas. Convida Jesus para entrar na sua casa. Quando ele esteve na casa de Pedro, houve cura. Bastou Jesus entrar na casa de Pedro para haver cura. Se precisa de cura na sua casa, chama por Jesus. Se precisa de alegria na sua casa, chama por Jesus. Na casa de Jairo, a filha dele estava morta e houve ressurreição. Se tem algo morto dentro da sua casa, clama por ele, que ele traz ressurreição. Tem família que não está sonhando mais. Tem família que não projeta mais. Tem família que fica desesperada, focada no problema. Não, foca naquele que traz a solução para os problemas. Foi assim que aconteceu na vida de Zaqueu. Foi assim que aconteceu na minha vida, na minha história. E é que eu não consigo contar todo o testemunho. E foi assim que acontece na vida de tantas pessoas. E na casa que Jesus entra não pode ser a mesma coisa. Na casa que Jesus entra, há realmente uma mudança de mente e de coração. Na casa que Jesus está, tem sempre um coração arrependido, reconhecendo que precisa da graça e precisa de perdão. É só assim que nós vamos conseguir ter a nossa casa alicerçada. Sem a presença dele, amados, não é possível se viver bem. Nós temos essa necessidade, nós precisamos reconhecer que temos essa necessidade. Coloque os seus projetos, os seus sonhos, volte a sonhar, volte a planejar em família. Não abra mão das coisas que Deus tem colocado para você e na sua família. Sabe, o inimigo vai se levantar para que nada disso aconteça. Para que realmente você venha desanimar, achar que não tem jeito, que não vai ter solução. Não, os meus filhos servem ao Senhor, o meu marido é servo do Senhor, a minha esposa é uma mulher sábia que edifica a casa. É isso que nós precisamos viver e ser. É nisso que nós cremos e é essa a verdade que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que é verdade, nós vamos viver dentro dessa verdade. Não dentro de mentiras que o mundo insere dentro da nossa casa. E quer colocar mentiras dentro da nossa casa através de televisão, de internet, de coisas. Cuidado com o que está entrando dentro da sua casa. Às vezes, gente, não é só televisão. Agora a gente tem uma televisão e tem tudo na mão através de um celular. Eu já vi mulheres falando, sabe? Grupo de WhatsApp de empresa, de homens e mulheres que ficam mandando um monte de besteira e os crentes estão lá no meio porque são funcionários e ok, talvez tenha que fazer parte. Mas, não fui eu que mandei, mas você fica olhando essas coisas. Sabe? Não vamos deixar essas coisas entrar dentro da nossa casa. Essas coisas são janelas que nós abrimos, e é uma coisinha aqui, outra coisinha ali, daqui a pouco o negócio está ruim e está feio. Quando Jesus está na casa, há paz e segurança. Quando Jesus está na casa, tudo pode ser mudado e transformado, não importa a situação, não importa qual seja o problema, não importa o que seja. Mesmo em meio à turbulência,
nós conseguimos ter paz, que é a paz que excede o entendimento que a Bíblia fala. Quando nós passamos pelo processo do meu tratamento, às vezes eu falava para as meninas assim, é estranho, tá muito ruim, mas eu tenho paz. Aí eu entendi que mesmo em meio àquela circunstância tão difícil, mesmo em meio ao choro, que a gente chorava muito mesmo, assim, tinha dia que eu estava bem desequilibrada, mas a paz não faltava, porque Jesus estava lá na minha casa. Sabe? É essa diferença. É essa diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Precisa ser diferente. Se a sua casa não está diferente depois que Jesus entrou, talvez ele esteja do lado de fora. Talvez ele não esteja lá. E aí, é só a gente clamar e suplicar ao Senhor que ele vem e traz essa restauração necessária. Amados, em nome de Jesus, em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Hoje é a oportunidade do Filho de Deus estar passando aqui neste lugar como ele passou na cidade de Jericó. Foi a oportunidade daquela cidade de conhecer o Filho de Deus. E foi interessante que foi a última cidade que Jesus passou antes de ser crucificado. Então foi a oportunidade daquele povo. E hoje Deus nos dá a oportunidade de entender e conhecer que se Ele não está na nossa casa, Ele pode entrar. Porque Ele está batendo na porta. Ele fala assim, olha, se alguém ouvir a minha voz, qual é a voz que nós temos ouvido e quais as verdades que nós temos vivido? Porque se nós ouvirmos essa voz e abrir a porta, estarmos dispostos a que Jesus entre e nós possamos estar reconhecendo quem nós somos, mero pecadores, que precisamos dessa graça, que precisamos desse perdão, dessa restauração. Ele entra na nossa casa e ele faz uma ceia com a gente. O que é a ceia? O que a gente entende por isso? Ele está à mesa com a gente. É um momento de comunhão. Quando Jesus entrar na casa, tem comunhão. Sabe, aquele tempo de estar em família. Aquele tempo que realmente nós precisamos da presença de Deus. Uma casa sem a presença de Jesus é muito triste e complicado de se ver. Tem muito desespero, tem muita falta de esperança. Mas na casa que Jesus entra, é uma casa saudável, mesmo em meio, às vezes, aos problemas da vida que acontecem. Então, que na minha casa e na sua possa ter sempre essa presença. Que eu e você possa sentir essa necessidade todos os dias e declarar, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor e nós não vamos abrir mão disso. Nós não vamos abrir mão de estarmos dentro da vontade de Deus e de cumprir os propósitos e projetos que Deus tem para a nossa casa e para a nossa família. Como igreja, queridos, eu digo que se a nossa casa estiver forte e fortalecida, nós teremos uma igreja forte. E muitas pessoas, através do nosso testemunho, conhecerão Jesus. E Jesus entrará na casa dessas pessoas também. Isso é algo lindo e maravilhoso, porque só basta um coração disposto, só basta um coração aberto e um coração com uma necessidade extrema de estar e conhecer Jesus. É sobre isso. Se você se sente sozinho dentro da sua casa, se posicione. Se está difícil lá, clama por Ele, que Ele vai ouvir a sua oração. Dê ouvido a essa voz que bate na porta todos os dias querendo entrar. Para trazer sentido para a vida. Sabe, às vezes a gente corre tanto e corre tanto. Você já se perguntou por que a gente corre tanto? Que trabalha tanto, que faz tanta coisa, que paga conta, que faz compra, que paga conta. Que isso, que aquilo outro. Que sentido tem isso? São necessidades básicas que nós precisamos fazer. Mas, em primeiro lugar, se Jesus estiver dentro da nossa casa, essa presença vai tornar tudo mais leve e tranquilo.
Essa presença vai dar direção para onde essa família tem que ir. Essa presença vai dar direção para o que essa família tem que fazer. Em nome de Jesus, que a sua família seja realmente marcada pela presença do grande eu sou. Pela presença do Espírito Santo de Deus. Pela presença marcada dentro dessa casa. Para que todos ali sejam transformados através do seu clamor e da sua oração. Fique de pé nesse momento. Coloca diante do Senhor agora o que você deseja e tem sonhado para a sua família. Hoje nós estamos encerrando aí o mês da família. Como que está a sua família? Nós podemos pensar sobre isso. O que você tem colocado diante de Deus? Ou você já até desistiu de ter uma família diferente? Ou que, quando você casou, o que você sonhou para ter como família? O que está acontecendo lá dentro da sua casa que talvez precise, nessa situação, da presença de Jesus de forma mais intensa? De dizer assim, Senhor, se o Senhor não entrar agora nessa causa, eu não sei o que fazer. Pede para o Senhor agora, em nome de Jesus, coloca a sua família diante de Deus. Agora nós cremos que essas pessoas que chegarão aqui estarão cheios da presença de Deus e de tudo que Deus mostrou para eles. E que essas casas serão impactadas e diferentes por conta da presença de Deus na vida deles. Isso vai acontecer, queridos. Isso vai acontecer em nome de Jesus. Nós teremos famílias fortificadas na presença do Senhor. O que você tem sonhado enquanto família? Coloca isso diante de Deus. O Senhor pode fazer. Assim como Ele entrou na casa de Zaqueu e levou salvação. Assim como naquele casamento que tinha acabado a alegria e quando Jesus entrou ali a alegria voltou. Assim como na casa de Jairo, que houve ressurreição, onde Jesus entra, há solução, há transformação e há presença intensa da sua graça e misericórdia. Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de graça. Ele é um Deus que quer tocar a minha vida e a sua. Para que nós possamos ser pessoas diferentes. Para que possamos ser pessoas realmente derramando a nossa vida diante dEle e servindo ao Senhor. Para que a nossa casa seja diferente, um referencial ali onde nós estamos.